Olá, meus jovens, tudo bem? Meu nome é Edi Gomes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jovem Fotografia, nosso 6º vídeo, jovens. Hoje vamos começar, jovens, a primeira parte de 3 partes de um assunto muito importante na fotografia, tá? É a fotometria, meus jovens. Não esqueçamos jamais, fotografia é a escrita com a luz. Então, se você não controlar a fotometria, você está fora. Vamos falar a partir desses 3 vídeos as ferramentas que a gente tem dentro da câmera para controlar a inserção ou a retirada de luz. Vamos entender como o fotômetro age, se o fotômetro erra. Muita gente diz, o fotômetro errou. A gente vai aprender também a olhar para o quadro e perceber quando a imagem tem nuances diferentes, zonas diferentes de iluminação. Nos acompanhe durante essas 3 partes. Uma das coisas que a gente tem que começar a carimbar agora, frequentemente, jovem, é que a verdade do fotômetro é só a verdade da matemática. Nós não somos seres matemáticos. Nem sempre, na verdade, em boa parte do tempo, quando o fotômetro disser ok, aquele ok não é pra gente. Uma foto com a quantidade de luz matematicamente errada, segundo o fotômetro, não é uma foto necessariamente errada pra gente. Uma foto que o fotômetro diga que ela tem uma quantidade de luz além da ideal, não é uma foto necessariamente errada por ter essa quantidade em excesso. Uma outra coisa muito importante, meus jovens, incito você que não use o LCD da tua câmera para fotometrar. LCD não é fotômetro. Você pode estar em uma situação em que o teu ambiente emite muito mais luz do que o máximo que o LCD consegue e você vai achar que a tua imagem está muito escura, vai colocar mais luz, vai chegar em casa e vai chorar, porque ela vai estar estourada. Ou ao contrário, o ambiente pode ter uma luminosidade muito mais baixa do que o que o teu LCD está emitindo no momento e você pode achar que ela está muito clara. Pode diminuir vertiginosamente a quantidade de luz e vai de novo chorar quando sentar no computador para editar isso. Lembre-se, para isso você tem o fotômetro. O fotômetro é a ferramenta para te dizer a quantidade de luz da sua imagem. Não é o LCD. A partir de agora, jovens, é indispensável você entender que a cada ponto de luz que você adiciona na sua fotografia, você está dobrando a quantidade de luz dela. A cada ponto de luz que você retira, você está diminuindo a quantidade de luz pela metade. Seja isso pelo diafragma, seja isso pela velocidade, seja isso pelo ISO, independente, a cada ponto que você adiciona, a cada ponto a mais de luz na tua fotografia é o dobro, a cada ponto a menos é a metade, certo? A fotografia sempre age, a luz sempre age na razão do dobro, do dobro, do dobro, do dobro e da metade, da metade, da metade, da metade. A partir daí, meus jovens, a gente pode começar a falar das ferramentas que a gente tem dentro da câmera para controlar a quantidade de luz da tua imagem. A primeira delas, mas não por ordem de importância, é o diafragma. O que o diafragma serve? Ele controla a intensidade que a luz bate no sensor. Se a luz vai bater no sensor em uma intensidade maior ou numa intensidade menor. Como a gente já falou em outros vídeos, o diafragma pode ser tratado como sinônimo para abertura em número F sem problema nenhum. O número F é o coeficiente, o resultado da fração da distância focal dividido pelo diâmetro efetivo. Anote isso como saiba mais, isso vai te explicar muito bem por que o mesmo diafragma 2.8 em qualquer objetiva vai determinar a mesma intensidade de luz atingindo o sensor. Nenhuma objetiva vai ter todos esses números F, é claro. A tua objetiva vai ter sempre o número F mais aberto e o número F mais fechado, mas são esses aqui. F1, F1.4, F2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. E reticências porque, lembre, é um coeficiente, é o resultado de uma fração, então não tem limite. Já estava esquecendo, meus jovens? A gente vai tratar nesses pontos apenas os pontos inteiros, ok? Sabe que na tua câmera digital hoje você tem de terço em terço de ponto. Quando você dá uma girada
no dial para avançar um diafragma, você não está andando um diafragma inteiro, você está andando 1/3 do diafragma. Se você der 2 giradas, você vai andar 2/3 de diafragma. Se você der 3 giradas, aí sim, você vai andar 1 ponto inteiro, o dobro ou a metade da luz do diafragma. Na velocidade é a mesma coisa. Entre 15 e 30, você tem 20 e 25 de velocidade. No ISO, na maioria das câmeras, até que não, nas câmeras mais baixas. Mas nas câmeras um pouco mais altas, você tem, por exemplo, entre 400 e 800, você tem o ISO 500 e o ISO 640, tá? A cada girada você anda 1/3 de ponto, mais uma girada você anda 2/3 de ponto, e aí sim, na terceira girada você anda 1 ponto inteiro. O número F, meus jovens, como você pode ver nesse videozinho aqui, separei aqui do lado para passar ao mesmo tempo para vocês, quanto mais baixo o número F, vai estar sempre determinando uma abertura, um diafragma maior, um diafragma mais aberto, mais aberto, mais aberto, quanto mais baixo for o número F. Quanto mais você for subindo o número F, você vai estar falando de um diafragma mais fechado, mais fechado, e mais fechado, e mais fechado, e mais fechado. Veja bem, eu incito que você não trate diafragma por diafragma maior ou diafragma menor. Se refira a isso como ou mais aberto ou mais fechado. É muito fácil de correlacionar o número F ao diafragma no diâmetro mais aberto ou no diâmetro mais fechado. Ah, eu diminuí o diafragma. Você diminuiu o número F ou você diminuiu o diâmetro interno? Então, abrindo ou fechando? Fique por aí, é mais que suficiente. O próximo item, meu jovem, para controlar a luz é a velocidade, que você pode simplesmente tratar como sinônimo para obturador. Ele determina por quanto tempo a luz atinge o sensor. Se a luz atinge o sensor por um período maior ou se a luz atinge o sensor por um período menor. Vai passar um vídeo aqui agora para você, que eu estou usando uma máquina mecânica para te mostrar o obturador funcionando, já que atrás do obturador de uma máquina digital a gente tem o próprio sensor e o próprio circuito dela, então a gente não poderia ver isso. Você vai notar que quanto mais alto o número de obturador que eu estiver usando, mais rápido esse espelho, essa cortina vai bater e, se claro, mais rápido isso vai funcionar, por menos tempo a luz vai atingir o sensor. Você tem que prestar muita atenção, meu jovem, que se a tua câmera estiver te mostrando um número, por exemplo, 15, e só 15, mais nada, ela está te dizendo 15 avos de segundo. Se ela estiver te mostrando 15 com mais aspas, ele está te dizendo que são 15 segundos inteiros. 15 segundos inteiros que a máquina vai ficar aberta e a luz atingindo o sensor. Algumas máquinas até mostram o numerador e o denominador da fração, mas a maioria apenas te mostra o 15 para 15 avos de segundo, 30 para 30 avos de segundo e por aí vai. As máquinas, na sua grande maioria, só conseguem obturar sozinhas uma velocidade mais lenta de 30 segundos. Se você precisar de 31 segundos em diante, você vai precisar recorrer ao B do bulb, onde você vai pressionar, na maioria das vezes por um cabo, vai pressionar um botão e a máquina vai abrir e ela só vai tornar a fechar no momento que você pressione novamente. De 30 segundos para baixo, você pode deixar que a câmera obture sozinha. Aí você vai ter 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo e a partir daí aquelas frações. 2, meio segundo, 4, 1/4 de segundo, 8, 1/8 de segundo, 15, 1/15 de segundo, 30 de segundo, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000. 4000, pode ser que a tua câmera já termine aí, algumas vão até 8000. Após isso a gente tem o ISO, jovens. Ele determina a sensibilidade que o sensor vai ter à luz. A cada ISO mais alto, eles vão passando aqui embaixo, a cada ISO mais alto você está subindo a sensibilidade do sensor à luz. Ele vai captar mais luz no mesmo tempo, mais luz no mesmo diafragma. Quanto mais baixo o ISO que você utilizar, você vai ter uma sensibilidade mais baixa, vai capturar menos luz e menos luz. Veja bem, ISO é um assunto tão delicado que eu tenho que até que tirar o óculos para falar no fundo dos teus olhos. Há muita gente que diz que ISO alto não deve ser usado porque isso dá ruído na sua imagem. Isso não é uma verdade absoluta. Existe sim uma verdade lógica, que é
Quanto mais alto o ISO que você utilizar na tua câmera, seja ela mais barata ou a mais cara, a câmera de R$500 ou a câmera de R$20.000, quanto mais alto o ISO que você utilizar, mais ruído você vai estar gerando, mais, digamos, granulada a tua imagem vai ficar. Isso é fato. Agora, tem duas coisas que você tem que contrapor em cima disso aí. Primeiro, qual é o processador da tua máquina? Se a tua máquina tem um processador mais rápido, ela vai conseguir trabalhar numa luz mais baixa, utilizar um ISO mais alto com a qualidade melhor do que esse mesmo ISO mais alto dava na câmera anterior, vai até te permitir que você utilize um ISO mais alto do que a câmera que você tinha anteriormente. Câmera boa, câmera nova, lembre disso, está passando o card aqui do vídeo, onde nós falamos isso, sobre qual câmera comprar. O segundo ponto que a gente tem que conversar sobre isso é, anote comigo, meu jovem, o ruído é controlado predominantemente na exposição à luz. Não adianta você, por medo de ISO alto e ruído, utilizar 400, quando precisava utilizar para aquela situação 1600 ou 3200. A imagem vai ficar escura, é claro, você vai clarear no Photoshop, você vai dizer, mas eu conserto. Vai gerar 10 vezes mais ruído do que se já tivesse usado o ISO alto originalmente na máquina. Não estou dizendo com isso que você vai largar esse ISO aí de qualquer jeito, porque não preciso já prestar atenção nisso, se eu posso usar. Você pode tudo, é claro. Agora, se você conseguir iluminar confortavelmente com ISO 400, vai usar o ISO acima disso, por quê? Fala de polêmica dá até calor, bicho. Terrível. Tudo que a tua fotografia não precisa é de limites. Guarde isso. Jovens, estamos terminando nosso vídeo. Mas para isso eu tenho que deixar duas indicações para vocês. A primeira é, você não vai ter como articular tanta informação se você não usar o modo manual de exposição. Sim. Você depois vai poder utilizar todos aqueles modos automatizados, o P, o AV, o TV, o S, o A, nenhuma daquelas carinhas engraçadas, mas até que você controle todo o processo da fotometria, você vai ter que ralar muito no manual. A segunda indicação, jovem, é, muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, me dá aí uma fórmula, qual diafragma eu uso, qual ISO, qual velocidade eu for fotografar no ambiente tal. Eu costumo falar para os meus alunos, cara, eu tenho cara de Palmeirinho e de Ofélia para te dar a receita de bolo, entendeu? Também não sou Ana Maria Braga para ficar fazendo gourmetização na televisão. Cada situação vai pedir uma abordagem diferente. Eu não tenho respostas prontas para você, a vida não tem respostas prontas para você. Aliás, rechace qualquer um que tenha respostas prontas para você. Cada hora vai pedir uma abordagem, uma situação diferente, vai pedir uma solução diferente. Tá? Estude, veja a luz, ok? Acompanhe nossos outros vídeos aí, parte 2, parte 3 sobre fotometria, vão entrar aí no ar nos próximos dias. Não se esqueça aí de assinar aqui o canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, liga aí as notificações, visita lá nosso canal no Instagram também, valeu? Adeus.